Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra aumento da taxa de desemprego na faixa dos 15 aos 29 anos. Além de diminuir o número de pessoas ocupadas, caiu a quantidade de postos de trabalho com carteira assinada. Ana Beatriz e Rodrigo andaram muito tempo atrás de emprego e nada. Foi o maior número de desempregados para um ano desde que começou a série histórica. 13,4 milhões de brasileiros. O ano de 2020... ele apresentou um verdadeiro abalo sísmico no mercado de trabalho, com uma destruição em massa de pequenas empresas, médias empresas e muitos postos de trabalho. O mundo está cada vez mais competitivo e acirrado. Famílias completas estão sofrendo com a instabilidade do sistema e, se você não tomar alguma atitude, a sua família pode ser a próxima. Pessoas que sonhavam em ter uma vida de sucesso estão sendo esmagadas pelo mercado. Pessoas que sonhavam em ter uma vida estável contam cada centavo para ver se as contas serão pagas no final do mês. Pessoas que queriam ter o emprego dos sonhos estão desempregadas há anos. Pessoas que queriam ser promovidas no trabalho ficam observando outras pessoas, até mesmo menos capacitadas, assumirem os cargos que elas desejavam. Você está ficando para trás. O cenário não é nada bom e você precisa se preparar para escrever um legado de glória no mundo, ou então o fracasso irá te acompanhar até o último dia da sua vida. Quando você chegar ao final da sua vida, qual história as pessoas vão contar sobre você? Uma pessoa de sucesso, inteligente, que construiu coisas importantes na vida? Ou apenas uma pessoa mediana? Enquanto a grande maioria sofre com o caos, uma pequena parcela de pessoas abraça o sucesso, tendo estabilidade na vida e conseguindo proteger a si mesmas e a sua família do tormento do mundo. E você, o que tem feito para ter a vida que tanto deseja? A verdade é que nunca foi tão simples se destacar. O Brasil é um país que não valoriza a leitura. Em média, o brasileiro comum lê apenas 2 livros por ano, mas as pessoas que ocupam os mais altos cargos de grandes empresas leem pelo menos 10 vezes mais que isso. Ou seja, em um país que não lê, quem adquire esse hábito vai se destacar e, no final das contas, não terá nenhuma concorrência pela frente. Entenda, a vida que você tanto deseja está escondida dentro dos livros que você ainda não leu. Você está preparado? Seja bem-vindo ao Leia 10 vezes mais. E aí, aqui é o Elton, fundador da escola de leitura A Passagem. Eu estou muito feliz em ter você aqui comigo no Leia 10 vezes mais, onde eu vou liberar 3 aulas gratuitas para você elevar ao 10º nível a qualidade da sua leitura. Durante as aulas eu vou passar um conteúdo escasso e pouco disponível na internet, sendo que ao final dessa jornada você terá recursos para ler 10 vezes mais e transformar as páginas dos livros em resultados reais na sua vida. Ah, e antes que eu me esqueça, para realmente presentear aqueles que estiverem comigo até o fim, eu vou sortear um Kindle, igual esse daqui, ó, e você vai poder receber ele novinho na porta da sua casa, sem nenhum custo, totalmente de graça. Para participar é muito simples. Durante as 3 aulas eu vou deixar 10 perguntas para você responder sobre o tema delas. Ou seja, a cada aula você clica no botão que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo, quero participar do sorteio do Kindle, esse é o botão, e responde as perguntas que eu vou deixar lá. Você precisa acertar pelo menos 7 das 10 perguntas de cada aula. Além disso, daqui a pouco eu vou postar a foto do nosso sorteio lá no meu Instagram. Em algum lugar dessa página tem o ícone do Instagram aqui para você clicar e começar a me seguir. Daí é só procurar o post do sorteio e seguir as regras que eu vou deixar na legenda. Fechou? O resultado do sorteio vai ser revelado no domingo, dia 15 de agosto, em uma live às 9 da noite. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Essa é a primeira da série de 3 aulas que nós vamos ter essa semana. A segunda aula vai ser liberada na quarta-feira, às 9 da manhã, e a terceira aula na sexta-feira, também às 9 da manhã. Todas as aulas são acompanhadas de um material complementar, protegido por senha de tão valioso que ele é. Para você baixar, é só você clicar em baixar material aqui no lugar dessa página e inserir a senha que eu vou falar em algum momento da aula. Além disso, a gente vai ter algumas lives complementares e a sua participação é imprescindível. As lives serão na terça, quinta e no domingo, às 9 da noite. Eu quero te ver por lá, tá? E sério, não fica de fora porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o conteúdo.
Na aula de hoje falaremos sobre os principais erros que te impedem de ler 10 vezes mais e como isso interfere diretamente na sua vida, te impedindo de evoluir e ter os resultados concretos que você tanto quer. Elton, mas por que isso é importante? Como que isso interfere na minha vida? Por que eu deveria ler 10 vezes mais? Pare um pouco e reflita. Nos dias de hoje, nós nos deparamos com muita frequência com notícias e manchetes que mostram um mundo cada vez mais acirrado e competitivo. Desemprego, infelicidade, pobreza e muitas outras coisas se transformaram em elementos comuns na vida do brasileiro e provavelmente você convive, está convivendo ou já conviveu com algumas dessas coisas que eu citei aqui. Eu mesmo sou um exemplo disso. Eu estava escrevendo uma história de vida em que o destino final era claramente o fracasso. Eu vou te contar um pouco mais da minha história aqui para você entender do que eu estou falando. Meu nome é Elton Luiz, eu tenho 27 anos, sou fundador da escola A Passagem, onde eu ensino o método de leitura mais eficiente para mais de 800 alunos, transformando pessoas comuns em leitores competentes. E, acima de tudo, pessoas mais felizes, realizadas e bem-sucedidas. Mas nem sempre foi assim. Antes de eu chegar aqui onde eu estou, gravando esse vídeo para você, eu tentei várias coisas na vida. Eu pesquisei várias formas de ter uma fonte de renda para ter as coisas que eu queria. Mas parecia que nada dava certo. Nessa época eu não lia quase nada, não comprava livros e não percebia a diferença que a leitura faria na minha vida e que ela seria uma peça fundamental para montar esse quebra-cabeça da vida que eu queria. Em 2014, com 20 anos de idade, eu estava completamente perdido, sem saber para onde ir. Eu tinha feito um caminho normal até então. Quando eu tinha meus 5 anos, eu comecei para a escola. Passei pela pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Cheguei à universidade em 2011. Eu cursei Engenharia Química, estudando 3 anos na França e terminando em 2016 aqui no Brasil. Mas a verdade é que eu comecei o meu curso ainda sem saber se era aquilo que eu queria. Mas não demorou muito para que eu tivesse 2 certezas. A primeira certeza que eu tive foi que eu não queria passar o resto da vida sendo engenheiro. Você já tomou alguma decisão e depois ficou olhando para trás com dúvida, sem saber se era a decisão certa? Ou você já escolheu alguma coisa pensando que era tudo que você queria, mas acabou se desiludindo? Lembra como você se sentiu? Bom, foi isso que aconteceu comigo. Eu me senti desamparado, sem saber o que fazer. Comecei a pensar se existiam outras opções. A segunda certeza que eu tive foi que eu estava aprendendo um monte de detalhes técnicos da profissão e mesmo que eu decidisse trabalhar como engenheiro, eu não estava aprendendo nada das coisas que eram os maiores problemas da maioria das pessoas que eu conhecia, que já estavam no mercado de trabalho. Como conseguir um emprego, como cuidar do meu dinheiro, como me relacionar bem com as pessoas, como trabalhar em equipe, lidar com as emoções, conciliar a família, trabalho, amigos. Eu sabia que essas eram as coisas mais importantes. E como que eu sabia que elas atrapalhavam a maioria das pessoas? Olha, o meu pai tem uma corretora de seguros desde que eu nasci. E passaram milhares e milhares de pessoas por lá. Por muito tempo, o escritório foi ou dentro da nossa casa ou bem perto. Então eu ficava muito tempo lá com ele. E eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais que se tornaram amigos do meu pai. E eles confidenciavam vários problemas e dificuldades para eles. Todos sempre conseguiram dominar a parte técnica da profissão deles. Os problemas que eles tinham nunca eram resolvidos com o que eles aprenderam dentro da sala de aula da universidade. Cara, fala sério, quantos dos seus problemas mais comuns foram solucionados com alguma coisa que você aprendeu dentro da sala de aula? Se você for um pouco como eu aposto que quase nenhum. Em 2014, quando eu já estava há 3 anos dentro do meu curso, eu percebi que só as aulas não iam ser o suficiente para me destacar. Eu seria simplesmente esmagado pelo mercado. Eu me tornaria mais um profissional ou aspirante a profissional cheio de problemas e dificuldades que só poderiam ser evitados e resolvidos se eu buscasse conhecimento adicional em algum lugar. Por isso que eu passei o ano todo perdido. Fiquei ansioso com um sentimento de desamparo. 2014 foi provavelmente um dos piores anos da minha vida, se não o pior. Eu entrei em uma depressão e sofri muito naquele ano. Nunca vou me esquecer das centenas de noites que eu passei encostado na janela, pensando que não tinha mais saída, pensando que eu deveria pular daquele 6º andar. Eu não via sentido em viver, não tinha vontade de fazer nada e sofria muito dentro de mim. Fiquei assim por um ano todos, comecei a me recuperar aos poucos, foi em 2015. Mas só em 2016 as coisas realmente começaram a mudar para mim.
Eu não sei se foi sorte, coincidência, destino, chama do que você quiser. Eu mudei para um novo apartamento com os meus pais, conheci um cara que ia mudar a minha vida. Ele era um vizinho nosso, o nome dele era Elton. Cara, acredito, o nome dele era Elton. Foi um outro Elton que me mostrou o caminho para sair do fracasso rumo ao sucesso. Um dia a gente se encontrou no elevador, eu, ele e a esposa dele, e a gente começou a falar sobre a vida. O Elton estava desenvolvendo alguns empreendimentos novos, me chamou na casa dele e falou que tinha que me mostrar uns livros lá que ele estava lendo e que eu deveria ler. Um desses livros se chamava Pai Rico, Pai Pobre, onde o autor conta a história de um menino que aprende lições de empreendedorismo e investimento com o pai do seu amigo. O Elton me emprestou esse livro e disse que eu tinha que ler. E eu li. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei maluco, cara. Esse livro me ensinou coisas sobre negócios e dinheiro que ninguém nunca tinha me ensinado. Nunca na minha vida. Coisas que poderiam mudar completamente o rumo da vida que estava tomando até agora. Lembro de fechar o livro em cima da mesa e ficar parado por alguns minutos, imóvel na cadeira, imaginando um mundo de possibilidades novas se abrindo na minha frente. Eu entendi o poder da leitura naquele instante. Se eu não leio, é como se eu tivesse uma venda nos meus olhos que me impedisse de enxergar. Já viu aquele filme Caixa de Pássaros? A cada novo livro que eu pego é como se eu fosse tirando um pouquinho daquela venda e enxergando um pouco mais. Nesse dia, quando eu estava sentado na frente do meu computador, com o livro fechado em cima da mesa, a vontade de viver começou a voltar dentro de mim. Eu fiquei tão empolgado que imediatamente eu comecei o próximo livro. Se chamava Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Por acaso está aqui do meu lado agora. Depois eu li um outro livro que se chamava Os Segredos da Mente Milionária. E eu fui indo por aí lendo os livros. Só que eu precisava contar para alguém o que eu estava lendo. E aí um problema surgiu. Quando eu fui tentar contar para os meus amigos sobre os livros, todo empolgado, eu não lembrava de quase nada. Eu tinha esquecido tudo que eu tinha lido em todos aqueles livros. Eu tentava lembrar e não vinha nada na minha cabeça. Eu sabia que eu tinha amado os livros, mas não sabia mais o que tinha dentro deles. Eu me sentia um verdadeiro charlatão, um mentiroso, dizendo para todo mundo que estava lendo livros que mudariam a minha vida, mas na hora de falar sobre eles, eu não sabia nada. Foi muito frustrante. Sabe quando você conhece uma pessoa, passa 5 minutos com ela e já não lembra mais o nome dela? Ou quando você estuda para uma prova, lê, relê o mesmo conteúdo um monte de vezes, e aí chega lá na hora e não lembra de nada? Ou quando você se prepara por muitos dias para uma apresentação, e na hora esquece tudo. Era mais ou menos assim que eu estava me sentindo. Eu estava frustrado, decepcionado comigo mesmo. Me bateu um desânimo muito grande. Nesse momento eu pensei, será que eu não sou capaz de absorver o que eu leio? E aí eu tomei uma decisão. Eu vou descobrir como é que eu faço para entender o conteúdo dos livros que eu leio. Quero lembrar desse conteúdo e quero conseguir colocar em prática para mudar a minha vida. Eu já tinha entendido por que eu deveria ler e por que isso ia me ajudar. Eu já tinha começado a fazer isso, mas eu descobri que eu não sabia fazer. Faltava o como. Por que eu não conseguia lembrar do que eu lia se eu sabia ler? Será que o que eu tinha aprendido sobre leitura não era o suficiente? Eu descobri que não. Na verdade, existe uma pesquisa do INAF de 2018 que mostra que só 12% dos brasileiros sabem como entender o que eles leem. São os que eu chamo de leitores competentes. Quer dizer, tem mais de 180 milhões de pessoas no Brasil que, mesmo alfabetizadas, não aprenderam como absorver o que leem. Elas sabem ler, mas não sabem entender a mensagem corretamente. Muitas vezes até de textos simples, como um story ou uma legenda do Instagram. A probabilidade de você fazer parte desse grupo é alta. Eu também estava nesse grupo de pessoas alfabetizadas, mas que não sabem ler, entender, memorizar e colocar em prática o conteúdo dos livros. Mas eu precisava sair o quanto antes. Eu precisava me tornar um leitor competente. E eu fui então atrás do jeito certo de ler, o jeito que eu ainda não tinha aprendido. Eu comecei a pesquisar e assistir dezenas e dezenas de vídeos sobre leitura diariamente. Sem exagero, eu maratonei centenas de vídeos sobre o assunto. Eu aprendi muita coisa nova, que me ajudou a evoluir muito na minha leitura. Mas não estava sendo o suficiente ainda. Apesar das dicas, das estratégias, eu ainda não conseguia entender os princípios por trás da boa leitura. Eu não conseguia encontrar um método para seguir. Eu não criava nada consistente. Minha leitura ainda tinha várias falhas que eu não sabia como resolver. Eu continuava a abrir livros e não entender muito bem o que eles diziam. Eu continuava a ler e não lembrar muito bem dos pontos principais depois. Eu precisava de algo a mais.
e foi aí que eu decidi investir em cursos. Eu comecei a comprar cursos sobre leitura todos os meses. Desde o primeiro curso, lá em 2016, eu não passei um mês sequer sem investir em algum curso sobre leitura ou sobre aprendizado. Até hoje. Eu já investi centenas de milhares de reais em cursos e mentorias nos últimos 5 anos. Aprendi dezenas de estratégias diferentes para aplicar na minha leitura até que eu conseguisse internalizar os principais pilares e, finalmente, criar um método de leitura que me ajudasse a aprender com tudo que eu leio. O método que eu criei mudou minha leitura da água para o vinho. Entender os pilares da leitura feita da maneira correta me ajudou a aprender, a aplicar e ter resultado com os conteúdos dos livros. Isso foi mudando completamente minha vida. Conforme meu conhecimento foi aumentando, graças à minha enorme melhora na leitura, eu comecei a chamar mais a atenção das pessoas com quem eu conversava. Eu comecei a passar credibilidade e comecei a receber oportunidades que antes jamais apareciam para mim, ou eu jamais enxergava. Depois que comecei a ler e desenvolver as habilidades que vão além da técnica exigida para uma profissão, eu fui notado, eu chamei atenção. Isso foi natural porque eu estava ficando melhor do que eu era antes. Não é porque eu era um gênio de outro planeta, Albert Einstein, não. Mas porque eu estava desenvolvendo uma habilidade importante. A habilidade de aprender com os livros que eu leio. Eu me tornei um leitor competente, que entende o que lê e consegue usar isso para mudar a sua vida. Essa é uma habilidade que qualquer pessoa que desejar e se esforçar pode desenvolver. Basta usar o método correto. Hoje, graças a todo esse conhecimento que eu adquiro através dos livros, eu tenho uma empresa lucrativa, que já é uma fonte de renda para mim e para mais de 6 pessoas. Fundei minha escola A Passagem, onde ensino mais de 800 alunos, que hoje fazem parte dos 12% de leitores competentes do país. Eu também aprendi como escrever bem, uma das habilidades mais importantes do meu trabalho hoje, e realizei o sonho de publicar o meu primeiro livro. Graças à minha escrita, eu também fui contratado para escrever para uma grande empresa do setor de leitura. E o melhor de tudo, eu consegui conquistar o amor da minha vida graças ao conteúdo de um livro que eu li alguns dias antes de conhecer ela. Sim, eu casei com a mulher dos meus sonhos porque eu aprendi algumas coisas sobre conquista e sedução em um livro. Eu entendi esse conteúdo e eu consegui colocar em prática. E eu vou ser pai pela primeira vez também. Por um tempo, eu fiquei me perguntando se esse método funcionava só para mim ou se outras pessoas também poderiam se beneficiar e conseguiriam ter resultados nas suas vidas como eu tive na minha, a partir dos livros. Meus alunos, além de bons amigos hoje, mostraram que o método realmente funciona e que qualquer pessoa, independente de já ler há muito tempo ou se ainda é um aspirante ou iniciante na leitura, consegue mudar de vida tendo os livros como aliados. Olha só alguns exemplos bem rápidos. Isso aqui é uma pequena parte dos comentários provando que os livros são capazes de fazer uma verdadeira revolução na nossa vida. Agora imagina só essas pessoas, como elas vão estar daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos lendo todo santo dia. Com certeza estarão com a vida muito melhor do que hoje. Estarão ganhando mais dinheiro, sabendo lidar com qualquer problema que surgir. Estarão realizadas, com uma capacidade intelectual muito acima da média de qualquer pessoa comum. Suas famílias vão estar felizes, seguras, a sua vida vai estar estável e o legado de cada uma dessas pessoas vai ser carregado por várias gerações. Elas terão ferramentas para lidar com os desafios que o mundo apresenta. Isso porque a leitura ela abre caminhos infinitos, oportunidades inimagináveis e deixa qualquer sonho mais palpável. Veja, eu ganhei confiança, criei oportunidades, mudei o rumo da minha vida. Antes eu era um jovem perdido, parado no tempo, que não sabia para onde ir, que pensava em tirar sua própria vida e que estava prestes a ser esmagado de forma brutal pelo mercado de trabalho. Agora eu tenho opções, diversos caminhos possíveis e eu preciso mostrar esse poder que a leitura tem para você. Hoje eu dou aulas quase diariamente sobre o assunto e estou aqui para te mostrar que você também pode aumentar seus resultados através da leitura durante nossas aulas dessa semana. Quantas vezes você parou para imaginar formas de melhorar de vida? Quantas vezes você já se pegou imaginando uma vida com mais sucesso, mais estabilidade, mais conforto? Quantas vezes já se viu sonhando acordado, desejando estar em um outro lugar, ser outra pessoa?
E quantas vezes você realmente foi buscar entender como chegar lá? Fato é, a vida de sucesso que você tanto deseja está escondido dentro dos livros que você ainda não leu. Como assim, Elton? Eu não vou pegar os livros só para ler algumas histórias, passar meu tempo livre? Olha, até pode ser, mas a minha proposta para você vai muito além disso. É até simples de entender. Notícias e estudos revelam que estamos cada vez mais perdendo leitores, nos tornando uma nação com um índice de analfabetismo funcional muito grande, com apenas 12% de leitores proficientes na população. Em uma população que não lê, quem lê da forma correta sempre terá vantagens e não terá concorrência. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou colocando agora na sua frente a oportunidade de você fazer a passagem de onde você está hoje para uma vida melhor, utilizando a leitura como ferramenta indispensável para isso. Basicamente, existem 3 formas de você ter resultado na vida. A primeira forma é a vivência prática, onde você aprende a fazer as coisas na base da tentativa e do erro. Mas isso vai te custar caro até que você alcance o que quer de fato. Somente a prática pode não ser suficiente para atingir os objetivos que você deseja, porque o seu tempo e a sua energia estarão em jogo e esse caminho vai te custar muito caro, muito mesmo. A segunda forma é através do famoso networking, ou seja, conectando-se com várias outras pessoas. O problema aqui é que para você adquirir um networking com pessoas de alto nível que conduzam seus passos, vai precisar investir muito. Isso vai ser algo extremamente caro, coisa de dezenas e até centenas de milhares de reais. Por fim, a terceira forma de você ter resultado na vida é a partir dos livros, que são uma forma mais rápida e barata, porque você se apoia nos ombros de gigantes para ter acesso às mentes das pessoas de maior sucesso que passaram exatamente pelo que você está passando e conquistaram resultados impressionantes. Para mim hoje, ler todos os dias, absorver o conteúdo dos livros mais relevantes e transformar as páginas em resultados reais na minha vida é algo natural. Mas a verdade é que nem sempre foi assim, como eu te contei agora há pouco. Provavelmente isso também acontece com você. Afinal, se você não tivesse o desejo de melhorar a sua leitura, você não estaria aqui vendo essa aula, né? É por isso que eu vou começar te mostrando por que hoje você não consegue aprender com o que lê, aplicar isso na sua vida e ter resultado de verdade. Reflita aqui comigo. Quantas aulas sobre leitura você teve na escola? Quantas vezes alguém parou para te ensinar a forma correta de ler? É raridade isso acontecer. A consequência é óbvia. A capacidade de interpretação dos livros é praticamente nula. Transformar a leitura em um hábito é quase impossível. E colocar o conhecimento em prática, então, nunca vai acontecer. Vamos ver agora os principais erros que a maioria das pessoas comete na hora de ler. E que você pode estar cometendo também, que te impedem de ler 10 vezes mais. O primeiro grande erro que a maioria das pessoas comete e as impede de aprender e aplicar o que leem é manter uma velocidade constante na leitura. Vamos fazer um exercício de imaginação junto aqui. Você está dirigindo e eu estou no banco do passageiro. A gente está entrando na estrada e agora você pode acelerar o carro. Afinal, a gente estava indo muito devagar para andar por aqui. E aí você pisa no acelerador e ele não funciona. O GPS está dizendo que a reta vai durar mais uns 20 km e você não consegue acelerar. Imagina só, andar na metade da velocidade que você poderia nessa reta ou até mais devagar. Parece que ela não vai acabar nunca. Agora vamos pular uns minutos para frente. A reta está acabando e a gente está chegando perto de uma curva bem fechada. O carro estava devagar demais para o trecho em linha reta, mas está rápido demais para fazer a curva. Chegou a hora de frear. Você pisa no freio e ele também não funciona. Não é possível frear, e agora? Na leitura, é assim que a maioria das pessoas se comporta. Elas começam a ler em uma velocidade e não variam nunca. Por que isso é um erro? Tente lembrar de algum dia que você estava conversando com alguém. Qualquer conversa, pare e pense. A conversa não vai sempre no mesmo tom, no mesmo ritmo, não é? Em alguns momentos você fala mais rápido, em outros você fala mais devagar, não é verdade? Se a conversa fosse sempre no mesmo tom, na mesma velocidade, ela ia ser chata, cansativa, e você sequer conseguiria se conectar com outra pessoa. É exatamente isso que acontece na leitura. A atividade começa a causar tédio, sono, repulsa, você não se conecta com o livro. Veja, certos trechos do livro são como uma linha reta. Eles são ou mais fáceis ou menos importantes, e por isso vale a pena você passar rapidamente por eles.
Já outros trechos são como uma curva fechada. Eles são mais densos, mais difíceis, formados por palavras desconhecidas, maiores, que vão exigir que você vá mais devagar. Ler a uma velocidade constante é como dirigir a uma velocidade constante. Simplesmente não funciona. O segundo grande erro que impede a maioria das pessoas de aprender e aplicar o conteúdo lido é começar o livro diretamente da primeira página do primeiro capítulo. Como assim, Elton? Calma que eu vou te explicar. Imagina você viajar sem saber para onde vai. Pega o carro e entra em qualquer estrada, sem saber para onde essa estrada leva, sem ter um mapa, um GPS à mão para te guiar. Imagina ainda que você nem sabe se essa estrada é de asfalto ou se ela tem trechos de pedra, de lama e que exigiria um carro mais alto, por exemplo, ou pneus diferentes. Imagina não saber se vão ter montanhas íngremes na viagem, que vão exigir um motor 4x4. E pior ainda, já pensou em entrar na estrada para viagem e não ter a mínima ideia de qual saída pegar ou mesmo por quanto tempo dura o seu combustível? Viajar totalmente perdido, sem preparação, pode se transformar num grande pesadelo. É exatamente isso que a maioria das pessoas faz com um livro. Abre o livro, começa a leitura, sem nenhum tipo de preparação. Sabe por que isso é um erro? Em primeiro lugar, não tem objetivo. Seu cérebro não tem a menor ideia de onde ele deve depositar o foco para aprender o que aquele livro tem para ensinar. Isso vale para todo e qualquer tipo de livro, ficção ou não ficção. Começar o livro diretamente, sem nenhuma informação prévia, é como entrar em uma sala totalmente escura, sem luzes, ter que dizer tudo o que tem dentro dela. Você simplesmente não consegue. Além disso, muitas vezes o seu cérebro ele simplesmente não começa a leitura aquecido. Pensa, ler é um pouco como jogar futebol. O jogador, apesar de conhecer campo de futebol e saber que eles têm 4 lados, 2 gols, sempre faz um negócio que a gente chama de reconhecimento do gramado antes do jogo. Para conhecer aquele campo especificamente, começar um livro sem fazer esse reconhecimento é um erro, porque você precisa aquecer o seu cérebro, deixar ele pronto e ajudar ele a se preparar para essa leitura antes de mergulhar nela de vez. O terceiro grande erro cometido pela maioria dos leitores é que seus olhos voltam o tempo todo no texto. A leitura não é fluida. Eu vou te explicar. Você está no cinema, um balde de pipoca no seu colo, aquele cheiro gostoso sobe até seu nariz. Você pega algumas, mastiga, crocantes, uma delícia. Você não aguentava mais esperar pelo lançamento desse filme. É muita ansiedade, você quer que comece logo. O trailer acaba e o filme começa. Nossa, já começou com tudo, vamos lá. Você está super feliz por estar finalmente assistindo. Passa 5 minutos e o filme para. Volta do começo. Que? Você pensa. Tudo bem, pode ter sido uma falha. Continua. 10, 15 minutos o filme pausa de novo. Volta 5 minutos para trás. Como assim, cara? Você já começa a ficar com raiva. Pelo amor de Deus, eu quero continuar vendo esse filme. Quero saber o que acontece em seguida. Aí você não se conteve. Falou em voz alta lá, ó. Cara, deixa eu ver esse filme. O filme continua, mas depois pausa de novo. Você levanta, se revolta, começa a gritar com alguém no cinema. Cara, o que vocês estão fazendo comigo? Me deixa ver esse filme. Você olha lá pra cima, no fundo da sala, do cinema, de onde vem a luz, e vê se tem alguém te ouvindo. Seria horrível se você fosse no cinema e ficasse acontecendo isso durante o filme, não é mesmo? Muitas pessoas sofrem com esse exato problema na leitura. Elas começam a ler, mas seus olhos voltam na página a cada 2 ou 3 linhas. É como se você estivesse vendo um filme e alguém ficasse voltando ele o tempo todo. Por que isso é um erro? Sua leitura fica totalmente sem fluidez. Ela se torna chata, às vezes até irritante. Isso pode inclusive causar ansiedade e frustração. Ninguém quer se sentir assim quando está lendo um livro. Na verdade, ninguém quer se sentir assim nunca, né? Há momentos certos para você parar e voltar no livro. Há momentos certos para você reler algo que você já leu. A gente vai aprender isso na segunda aula. Mas o importante é, você não pode ficar voltando aleatoriamente, porque isso vai cansar a sua leitura. Antes de ir para o quarto erro, aqui vai a senha para você poder acessar o material. Leitor 10x. É só você digitar lá na hora de abrir o PDF. Agora sim, o quarto erro que a maioria das pessoas comete é ler em uma posição completamente desfavorável. Deixa eu explicar. Como que você lê um livro quando você está sentado? Provavelmente você coloca ele em cima da mesa, curva seu pescoço para baixo e a sua coluna também. Quando você faz isso, o fluxo de oxigênio para o seu cérebro é diminuído. Olha só, de acordo com o professor Javier de Felipe, do Conselho Superior de Pesquisas Científicas, nosso cérebro corresponde a 2% da massa do nosso corpo. Bem pouquinho, né?
mas ele consome cerca de 20% das calorias e do oxigênio. Só para você entender o quão impactante é isso. Imagine que você precisa comer todos os dias 10 vezes mais quilos de alimento do que seu próprio peso. Se você pesar 50 quilos, você tem que comer 500 quilos de alimento por dia. Entendeu agora como o seu cérebro precisa muito dos nutrientes que você ingere e do ar que você respira? Quando você se posiciona mal, todo corcunda, está dificultando o trabalho do seu cérebro, deixando ele muito mais cansado, diminuindo muito sua capacidade de absorção do conteúdo. Além disso, ao entortar o seu pescoço, você coloca um grande peso sobre a sua coluna aqui, que pode causar danos irreparáveis com o tempo e pode cobrar o seu preço no futuro, além de te deixar com o pescoço dolorido constantemente. E quando você pega o livro e deita na cama? Bem gostoso, aconchegante, né? Tão gostoso que dá até vontade de dormir. Um erro que a maioria das pessoas comete é associar a leitura a sono. Leem deitados ou pegam um livro para ler sempre na hora de dormir. Quando você faz isso, você manda um sinal para o seu cérebro dizendo que ler é uma atividade que você faz para dormir. Com o tempo, seu cérebro internaliza isso e você se sente cada vez mais sono quando vai ler. Entenda, eu não estou dizendo que é terminantemente proibido ler deitado ou de qualquer outro jeito. Mas se você não está acostumado a ler, é melhor que você comece se habituando a ler na melhor posição possível. Até aqui nós vimos 4 grandes erros cometidos pela maioria dos leitores. Agora eu vou te contar as maiores consequências desses erros. Eu já te mostrei porque cada um deles é um erro. Eu vou te explicar agora o que acontece com a leitura de quem comete esses erros aí. A primeira coisa que acontece é que, ao cometer esses erros, pouca informação é retida. Logo que você termina um livro e fecha ele, você já não se lembra de quase nada. Um sentimento de frustração, decepção, ansiedade, até raiva pode tomar conta de você, ao ver que você gastou horas do seu precioso tempo em um livro e, no fim das contas, não vai conseguir usar praticamente nada, pelo simples fato de não lembrar do que você leu. A segunda coisa que acontece é que a leitura te dá sono. Quem lê cometendo esses erros não participa da leitura da maneira correta, não se envolve com o texto e começa a se entediar ou a se cansar rapidamente. Um terceiro ponto é que fica muito difícil de manter o foco no texto. Seja por motivos físicos ou desinteresse, o foco não acontece. Você se pega sonhando acordado, com seu pensamento fugindo constantemente da leitura e indo para muitos outros lugares. Seu pensamento foge para preocupações do dia a dia, problemas a serem resolvidos e até mesmo as coisas sem importância. Às vezes é só uma mosca na parede para ser suficiente tirar sua atenção do livro. Criar o hábito da leitura se torna impossível nessas condições. Não tem motivação, não tem prazer, não tem resultado. A leitura que não traz resultados parece perda de tempo. Perde a importância, se torna fonte de frustração, de pensamentos ruins, de desamparo, sentimentos ruins, o que te afasta cada vez mais dos livros e cada vez mais de ter resultados positivos na sua vida. O fato é, a leitura realizada pela grande maioria das pessoas é uma atividade passiva e esse é o maior erro de todos. Vou te explicar. Lê um pouco como jogar futebol. É domingo, 4 da tarde, final da Copa. Eu tô com a bola, correndo em direção ao gol adversário. Você tá um pouco mais na frente ali, correndo e me observando. Você é do meu time, se livrou do marcador e tá esperando o passe. Olhou para mim e eu te vi. Toquei a bola. Câmera lenta. Enquanto a bola corre pelo gramado, graciosamente rolando por cima do tapete verde que é esse estádio, você olha para os lados para garantir que não tem nenhum marcador te chegando. Corre em direção à bola para garantir que o passe não vai ser interceptado. Seus olhos estão fixos nela. Você já pensou em tudo. Vai dominar com o pé direito, ainda de costas para o gol, com a esquerda vai rolar ela para frente, girar o corpo, ajeitar ela um pouco mais com a direita e chutar. Como te falei, a leitura é um pouco como um jogo de futebol. O autor é quem tem a bola no começo do jogo, mas isso não significa que você é apenas um consumidor passivo daquele conteúdo. Ler é uma atividade ativa. Como um jogador que espera a bola chegar até ele, você precisa pensar, refletir, raciocinar, participar do processo juntamente com o autor. Sacou? Olha, nosso tempo está acabando. Eu vou ter que encerrar a aula por aqui, mas saiba que o nosso compromisso continua. O Leia 10 vezes mais é composto por 3 aulas e eu quero sua presença em todas, fechou? Vamos recapitular aqui rapidamente. Os 4 erros que a gente falou hoje são: leia a uma velocidade constante. Começar o livro da primeira página sem preparação.
deixar seus olhos voltando o tempo todo na página. E por último, o quarto erro, ler numa posição desconfortável. Mas o maior de todos, tratar a leitura como uma atividade passiva, coisa que ela não é. Na próxima aula nós vamos dar um passo a mais para você ler 10 vezes mais. Nós vamos falar sobre os segredos da leitura que ninguém nunca te contou. Eu vou te mostrar os principais fundamentos da arte de ler e que compõem o meu próprio método de leitura, que eu utilizo em todos os livros que eu leio. Vamos nos aprofundar um pouco mais e colocar a mão na massa de fato. É sério, você não pode perder essa aula por nada. Em algum lugar dessa página tem um botão para você já ativar o lembrete para a nossa próxima aula e não ficar de fora de nada. Nossa segunda aula será simplesmente sensacional. Eu vou tirar a venda dos seus olhos e te mostrar que existe um universo enorme de possibilidades dentro dos livros e como você pode aproveitar cada uma delas. Enquanto isso, deixa aqui embaixo desse vídeo as suas dúvidas e o seu comentário sobre a aula de hoje. Para mim, a sua opinião vale ouro e eu quero ver todo mundo comentando para a gente criar uma comunidade de pessoas que estão comprometidas em fazer dos livros uma ferramenta poderosa para a vida. Eu vou fazer o possível para responder um por um dos comentários aqui embaixo. Também vou estar respondendo muitas dúvidas lá nos meus stories do Instagram. Se você ainda não me segue, vai ter imagem do Instagram em algum lugar dessa página para você clicar e me seguir. Eu te vejo na segunda aula, os segredos indispensáveis para ler 10 vezes mais. Um forte abraço e até lá!